Pedimos desculpas pelo erros de pronúncia, estamos trabalhando nisso. 1. Descrição dos personagens. 1. Dr. Bernard Rieuss. O protagonista e narrador da história. Médico dedicado, ele enfrenta a peste com coragem e pragmatismo. Rieuss representa o espírito de resistência e solidariedade, mesmo diante da aparente inutilidade de seus esforços. Sua visão objetiva, porém compassiva, guia o leitor pelos eventos da obra. 2. Jean Tarrou. Forasteiro que chega a Oran antes do início da peste. Tarrou se torna o aliado mais próximo de Rieuss, liderando esforços para organizar equipes de combate à epidemia. Ele oferece reflexões filosóficas profundas sobre a condição humana e o vício de aceitar a morte como natural. 3. Raymond Rambert. Jornalista que inicialmente busca escapar da cidade para se reunir com sua amada. No entanto, ao testemunhar a luta coletiva contra a peste, Rambert abandona seus planos egoístas e escolhe ficar para ajudar. 4. Padre Paneloos. Representante da fé religiosa, ele interpreta a peste como um castigo divino. Sua evolução espiritual, ao confrontar a dor e a morte, reflete o conflito entre fé e a experiência humana. 5. Cotard. Homem enigmático que próspera no caos da peste. Ele representa uma perspectiva egoísta, mas também profundamente humana, de sobrevivência. 6. Joseph Graham. Funcionário público com uma vida medíocre. Apesar de suas limitações, Graham encontra heroísmo na simplicidade e simboliza o esforço ordinário, mas essencial, na luta contra a tragédia. 2. Descrição das localizações. A cidade de Oran. Uma cidade costeira na Argélia, descrita como banal e rotineira antes da peste. Oran se torna um microcosmo da humanidade em isolamento, onde os personagens enfrentam suas próprias limitações. Os portões fechados, as ruas vazias e os hospitais superlotados simbolizam o confinamento físico e psicológico. 3. Leitmotiv e análise literária. Leitmotiv. A luta contra a peste reflete a resistência humana diante do absurdo da vida. A solidariedade emerge como um valor fundamental, contrastando com o isolamento e o egoísmo. Análise literária. Camus escreve com simplicidade e profundidade, criando uma obra alegórica que transcende a epidemia para tratar de temas universais, como o mal, o sofrimento e o sentido da existência. 4. Análise filosófica ou psicológica. Filosofia do absurdo. Em A Peste, Camus explora sua filosofia do absurdo, destacando a contradição entre o desejo humano de encontrar sentido na vida e a indiferença do universo. Psicologia dos personagens. Cada personagem reage de forma distinta à peste, refletindo diferentes aspectos da condição humana resistência: Rieuss, altruísmo, Tarrou, egoísmo, Cotard, e fé em transformação, Paneloos. 5. Resumo detalhado da história. A história se passa na cidade argelina de Oran, nos anos 1940. Uma cidade comum, monótona, onde seus habitantes levam uma vida rotineira. Certo dia, ratos começam a surgir em grande quantidade, morrendo nas ruas, e logo, os primeiros casos de uma doença misteriosa aparecem. O médico Dr. Bernard Rieuss é o primeiro a suspeitar que se trata de uma epidemia de peste bubônica. A doença se espalha rapidamente, forçando as autoridades a colocar a cidade em quarentena. Os portões de Oran são fechados, e seus habitantes são cortados do mundo exterior. O isolamento físico e emocional afeta profundamente a todos, despertando uma variedade de respostas emocionais e comportamentais. Dr. Rieuss lidera incansavelmente os esforços para tratar os doentes, mesmo sabendo que a medicina é limitada contra o avanço da peste. Ele não tem ilusões sobre a vitória,
mas acredita que resistir é essencial. Jean Tarrou, um forasteiro, se junta a Rieus, organizando equipes de combate à peste. Ele vê na luta contra a epidemia uma oportunidade de enfrentar a condição humana e combater o vício da morte. Raymond Rambert, um jornalista, inicialmente tenta fugir da cidade para estar com sua amada, mas decide permanecer e ajudar, mostrando uma transformação de egoísmo para altruísmo. Padre Paneloos, em seus sermões, declara que a peste é um castigo divino pelos pecados da humanidade. No entanto, ao testemunhar o sofrimento das crianças, sua fé começa a se abalar, levando-o a refletir sobre o papel de Deus no sofrimento humano. Cotard, que vive em constante medo da justiça antes da peste, próspera no caos, aproveitando-se da situação para enriquecer. Sua atitude simboliza o egoísmo extremo. Joseph Graham, um funcionário público, se torna um herói improvável. Obcecado por escrever a frase perfeita para um romance que nunca termina, ele simboliza a perseverança e a luta ordinária, mas significativa, diante das adversidades. Conforme a epidemia avança, os números de mortos aumentam, e os enterros passam a ser feitos em massa, sem cerimônia, simbolizando a desumanização imposta pela peste. As famílias são separadas, e o desespero toma conta da cidade. Depois de muitos meses de luta e sacrifício, a peste finalmente começa a recuar. Rieus observa com cautela enquanto os portões da cidade são reabertos, e as pessoas comemoram. No entanto, ele reflete que a peste nunca desaparece completamente e ela pode voltar a qualquer momento. No epílogo, Rieus revela que ele é o narrador da história. Ele escolheu relatar os eventos como um testemunho da coragem e da solidariedade demonstradas durante a crise. Sua mensagem final é clara: a luta contra a peste, seja literal ou simbólica, é interminável, mas é a resistência coletiva que dá sentido à existência humana. Seis. Trecho de maior relevância. A praga nunca morre ou desaparece completamente. Ela pode permanecer adormecida por dezenas de anos em móveis e roupas. Ela espera pacientemente nos quartos, nas caves, nas malas, nos lenços e nos papéis, e talvez o dia chegue em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acorde seus ratos e os envie para morrer em uma cidade feliz.